podem subir. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Convido você a louvar ao Senhor e adorá-lo através das músicas que nós vamos cantar. Mas não se limite às canções, não se limite àquilo que será falado aqui. Dê liberdade ao seu coração para se derramar diante da presença de Deus, para falar palavras de gratidão, de adoração. Nós temos a liberdade no Espírito Santo. O Senhor sonda e conhece o teu coração e sabe exatamente como você está. Feche os teus olhos se você não quiser ser interrompido com a presença de quem está ao seu lado, à sua frente, ou mesmo conosco. É só você e o Senhor. Use esse momento para adorá-lo, para se derramar na presença dEle, para engrandecê-lo, para dizer que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores. O Salmo 43, a partir do versículo 3 diz: Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Que você possa, guiado pelo Senhor, e chegar no santo monte, ao tabernáculo do Senhor, e diante do altar de Deus, adorá-lo, se prostrar e ser tocado, ser transformado, para a honra e glória do nome dEle. Vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém?
E nós te convidamos para entrar nos nossos corações, para nos transformar. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, ó Deus. E pedimos, vem, ó Deus, revitaliza-nos. Faz a Tua obra, faz o Teu querer. Transforma, ó Deus, renova. Enche, Senhor, com a Tua paz, com a Tua presença. Vem, Senhor, encher os nossos corações. Hoje é tempo de louvar a Deus. Você pode louvar o Senhor também com seus dízimos, com a sua oferta. Você pode trazer ao gasofilácio nessa hora. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita
poderoso. Nosso Senhor Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida, para que você e eu tivesse vida em abundância. O Senhor se entregou por amor a você. Ele não olhou para as suas falhas, Ele não olhou para o seu pecado, Ele não olhou para o seu passado. Ele te amou como você é, deu a vida dele por amor a você. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e dores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder
recebemos o Teu amor, a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós não merecíamos tão grande amor demonstrado na cruz por nós. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigada, Deus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é um Deus fiel e um Deus de amor, e tem movido, Senhor, os céus, ó Deus, tem movido, Senhor, a terra em favor, ó Deus, dos Teus filhos, dos Teus amados. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Ó Senhor, vem nos tocar nesta hora, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu favor, Senhor. Toca, Senhor, nos corações e liberta, ó Deus. Liberta, Senhor, da opressão. Liberta, Senhor, do pecado oculto, ó Deus. Liberta, Senhor, e cura, Senhor, as feridas da alma. Derrama, Senhor, a Tua graça e toca, Senhor, com o Teu amor nos lugares dos corações que estão ainda escondidos, que estão ainda fechados, ó Pai. Porque muitos, ó Deus, um dia entregaram a vida a Jesus e receberam a salvação. Mas tem lugares, ó Deus, tem coisas ainda na sua vida que não entregou ao Senhor. E eu clamo nesta hora que o Teu Santo Espírito, que sonda e conhece os corações, possa mover e com o Teu poder tocar, e com o Teu poder libertar, ó Deus. Liberta, Senhor. Liberta, ó Deus. O Senhor veio para que tenhamos vida em abundância. O Senhor não quer que vivamos presos com situações do passado, presos a medos, presos. Não, Senhor, o Senhor quer que vivamos livres no Senhor, que andemos, ó Deus, olhando para o alto, olhando para Ti, ó Deus. Queremos viver a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Toca, Senhor, e liberta os corações que precisam ser libertos nessa noite, ó Deus. Os conhece. O Senhor sonda, e é pelo Teu poder, e é no poder do Senhor que as coisas acontecem. Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor é o Deus de promessas, o Senhor é o Deus que fez aliança conosco. O Senhor é um Deus que não muda, é o mesmo Deus. E louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque não há impossíveis para o Senhor. A Tua palavra diz que não há impossíveis para o Senhor. Não há coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. E nós Te louvamos, Senhor, Te exaltamos e Te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo Teu favor. Sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
noite, irmãos. Eu gostaria de saudar a igreja com a palavra do Senhor que está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias 17, se alguém quiser acompanhar. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Amém? Jeremias 17, a partir do versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Os louvores falaram por si. Sei que os teus olhos sempre permanecem em mim. Assim é o nosso Deus. Também vocês louvaram. Jesus tem poder para salvar. Nós teremos agora, irmãos, aquele momento de oração, aonde, se você tem algo a deixar no altar do Senhor, se você tem as suas esperanças no Senhor, como acabamos de ler, faça como essa árvore, que estende as suas raízes e vai buscar água aonde ela sabe que existe, aonde tem. Se você tem algo a deixar no altar do Senhor, algum pedido, alguma oração, alguma graça, vem à frente. Nós vamos estar orando agora. Se coloque diante do Senhor. Aos irmãos que nos visitam também, sintam-se livres. Esse é o momento seu com Deus. Esse é o momento onde você pode entregar a Deus a sua preocupação. Eu vou convidar os diáconos que estejam nos ajudando. Beni. O André, se o André puder nos ajudar também, André. Sintam-se livres, irmãos, para estarem colocando diante do Senhor tudo aquilo que está no seu coração. Confesse ao Senhor seus pecados. Abra o seu coração a Deus. Restabeleça o Filho a união e o amor de Deus contigo. Pai de amor, Pai de misericórdia, grande, ó Pai, o Senhor é, mais poderoso que reis, que governantes. Não há, ó Pai, força maior, poder maior, ó Pai, do que vem de Ti. Não existe, ó Pai, meios, não existe como, ó Pai, esconder de Ti a minha face. O Senhor, ó Pai, conhece meu coração. O Senhor, ó Pai, conhece os meus pensamentos. Conhece, ó Pai, por onde eu tenho andado. E agora eu quero me colocar diante de Ti, ó Pai. Buscar, ó Pai, a reconciliação através de Teu Filho amado. Perdoe, ó Pai,
se tenho pecado. Perdoe, ó Pai, se temos falhado diante de Ti. Agora, ó Pai, olhe para dentro da minha vida. Olhe, ó Pai, para o meu coração. Eu clamo, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito restabeleça, ó Pai, a comunhão contigo. Não vires a Tua face de mim, ó Pai, mas me ajude a sair, ó Pai, desse poço, dessa perdição. Que eu possa encontrar, ó Pai, em Ti a chama e a esperança que não se apaga, ó Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia, perdoe os nossos pecados. E que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer morada na minha vida. E que eu possa cada vez mais me aproximar de Ti, em semelhança, em amor, em misericórdia. Se alguém aqui agora, ó Pai, está diante de Ti, com problemas, ó Pai, dentro do seu lar, com problemas, ó Pai, de relacionamento, visite cada lar, visite cada irmão. Olha, ó Pai, para o coração desse que clama a Ti, mas que os relacionamentos, que as nossas famílias, ó Pai, que elas possam ser fortes, que as nossas famílias possam estar, ó Pai, ligadas a Ti, buscando a Ti, ó Pai, porque sabemos e confiamos, ó Pai, no Teu poder. Sabemos, ó Pai, que o Senhor quer o bem da família, que o Senhor quer, ó Pai, que nós vivamos em comunhão, em amor. Por isso, ó Pai, tire toda a amargura, tire, ó Pai, e afaste todo o rancor. Também, ó Pai, no relacionamento com os filhos, que nós possamos, ó Pai, criar nos nossos corações um relacionamento de perdão, um relacionamento de misericórdia. Receba, ó Pai, agora a oração que o Teu servo coloca diante de Ti. Tem, ó Pai, aqueles que estão buscando um novo emprego. Abra as portas, ó Pai, de empregos. Abra as portas, ó Pai, para que os Teus filhos possam, ó Pai, se recolocar no mercado. Também, ó Pai, visite cada lar, cada irmão que está passando por dificuldade financeira agora. O Senhor tudo sabe, tudo conhece. Nos oriente, ó Pai, como devemos agir. Também, ó Pai, queremos deixar no Teu altar agora, ó Pai, pessoas que amamos, pessoas que queremos bem, estão afastadas de Ti, estão perdidas. Permitas, ó Pai, que nós possamos ser ferramentas em Tuas mãos. Nos use, ó Pai, para que essas pessoas voltem para o Teu lar. Nos use, ó Pai, para que essas pessoas, ó Pai, restabeleçam a união contigo. Não permitas, ó Pai, que o inimigo venha atrapalhar os Teus planos. Não permita, ó Pai, que o inimigo plante no coração dessas pessoas e que elas se afastem de Ti. Por isso, ó Pai, receba os nomes que estão sendo colocados agora no Teu altar, ó Pai, e acolha, ó Pai, esses irmãos. Também, ó Pai, queremos entregar a Ti a vida daqueles que estão, ó Pai, passando por alguma enfermidade. Visite cada lar, visite cada enfermo, ó Pai, visite cada filha, e com Teu poder, com a Tua glória, ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre essas vidas. Nós não sabemos, ó Pai, de todos. Nós não sabemos, ó Pai, os pedidos que estão subindo ao Teu altar agora.
Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem força, tem poder, ó Pai, sobre essas vidas. E que o Senhor pode conceder, ó Pai, saúde restaurada a todas elas. Por isso, ó Pai, a esperança que há no nome de Teu Filho. Por isso, ó Pai, a esperança, ó Pai, que brota, ó Pai, do Teu nome. Conceda, ó Pai, saúde. Conceda, ó Pai, o que mais está chegando ao Teu altar agora. Os demais pedidos, mas conceda a vitória. Ó Pai, a alegria de podermos testemunhar que é o Senhor quem está à frente, e que é o Senhor quem luta por nós. Nada somos, ó Pai, somos incapazes, somos fracos e carecemos de Ti. Por isso, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus, é que nós clamamos e buscamos, ó Pai, diante de Ti, a glória e a vitória, ó Pai, para aquilo que estamos deixando no Teu altar. Abençoe, ó Pai, a cada um dos Teus queridos aqui presentes. Abençoe, ó Pai, a cada um dos queridos que estão agora, Pai, através da internet nos assistindo. Abençoe, ó Pai, a todos aqueles que confiam no Senhor como Salvador. E conceda a vitória, ó Pai, a todos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. E que a esperança que há no nome de Cristo Jesus, que essa não se apague no seu coração. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, nós Te agradecemos, ó Deus, porque podemos colocar o nosso clamor, os nossos pedidos diante de Ti. E no Teu altar, ó Deus, nós nos quebrantamos, nós colocamos as nossas vidas, declaramos que queremos ser vasos nas Tuas mãos, ó Deus. Tu és o oleiro, nós somos o vaso. Faz conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo. Também quero saudar aqueles que nos visitam. Eu tenho uma lista grande e isso nos alegra. E eu sei que tem mais gente que não está na lista. Pelo menos me falaram que tinha gente que ainda não tinha preenchido. Mas a gente queria saudar em especial a Rosilane, o Antônio. Deus abençoe, Antônio. O Antônio está ali no canto. A Brenda está ali. O Gilbert. Isso, Gilbert está logo ali. Paola. A Paola também está aí. E a Alessandra. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Se sintam em casa, se sintam entre amigos. E sabemos que tem mais gente, alguém que está nos visitando a primeira vez. Não foi falado o nome. Então tem um pessoal ali. Deus os abençoe também. Eles vão estar também preenchendo a ficha para a gente os conhecê-lo melhor. Também quero saudar todos que nos acompanham pela internet. E em especial saudar o pastor José Carlos, que está se recuperando em casa e nos acompanhando. Também a Ana está fazendo companhia para ele. Que Deus os abençoe e abençoe o pastor na sua recuperação. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ter aqui um acompanhamento dos pontos e dos textos que a gente vai estar lendo. Então vocês podem acompanhar. Nós vamos ler do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo um trecho, a gente comenta a respeito desse trecho e depois lê um segundo trecho e assim a gente vai caminhando. Outros textos da palavra de Deus também vão ser propostos, eu vou estar lendo e você pode acompanhar se quiser, mas anote, depois você pode conferir na sua casa. É importante sempre conferir aquilo que nós falamos com a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Antes, vamos entregar esse momento diante de Deus, pedir que Ele nos dê sabedoria para ouvirmos a voz dEle. Senhor Deus, queremos nos colocar diante de Ti e pedir que o Senhor dirija esse momento, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que não seja eu e a minha mente falando, mas que aquilo que for falado seja a Tua vontade para as nossas vidas e que o Teu Espírito possa trabalhar no coração de cada um aqui. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então podemos começar a leitura no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar é a mensagem da cruz é loucura. Mas não para nós que cremos.
Se você crê, não é loucura. É loucura para os que não creem. É isso que nós lemos no texto. Tá? O termo usado para loucura é moria, que significa loucura ou tolice. E Paulo expõe a perversa tendência humana para medir a revelação de Deus, ou medir a pessoa de Deus, aquilo que Deus é, através dos padrões da sabedoria humana. Muitas vezes a gente tem comentado na escola bíblica, domingo de manhã, que a nossa capacidade não é suficiente para, digamos assim, equacionarmos, dimensionarmos Deus da forma como pensamos. Deus é muito maior, muito mais complexo do que a nossa mente pode imaginar. Nós sabemos e vimos pela palavra que Deus é infinito. E como podemos dimensionar o infinito? Né? Não temos como mencionar o infinito. E muitas vezes, se vamos buscar entender a Deus, entender a mensagem da cruz, baseado simplesmente na nossa sabedoria humana, na nossa capacidade, nós não podemos compreender. É difícil entender e compreender alguém venha a morrer na cruz de uma forma humilhante e dessa forma salvar a humanidade. Né? Um castigo que era reservado para os mais cruéis criminosos, ser capaz de salvar a humanidade. Se nós formos basear pela nossa lógica, pela nossa razão, nós não somos capazes de entender. Né? Como um maior símbolo de maldição, vem o maior símbolo de libertação, de salvação. E a palavra de Deus, se nós formos ver o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, de 8 a 9, nós podemos entender um pouco da grandeza de Deus. Deus fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Né? A forma como a mente de Deus trabalha é muito além daquilo que a gente possa alcançar. Os pensamentos de Deus, eles são bem mais complexos, bem mais... tem um alcance bem maior do que aquilo que nós podemos pensar. Os caminhos que Deus traça através dos seus pensamentos, eles são dessa forma também. Muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar e pode chegar, né, no nosso pensamento. Né? Tem um filósofo alemão, ele disse o seguinte: quando os pensamentos de Deus estão, na verdade, acima dos nossos pensamentos, nós o consideramos rejeitados, pois em todas as circunstâncias queremos que os nossos pensamentos sejam o programa pelo qual Deus opera. E o que nós tentar colocar Deus dentro da nossa capacidade e entender completamente Deus dentro da forma como pensamos. E dessa forma nós limitamos a Deus. Nós colocamos Deus no mesmo patamar da sua criação, porque nós podemos imaginar e entender e compreender aquilo que Deus criou. Só que se pensamos naquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de Deus, entendemos que Deus é muito superior àquilo que a nossa mente pode alcançar e aquilo que Ele fez. Então a grande loucura da mensagem da cruz
é que nós não podemos entendê-la. Né? Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 13 a respeito do amor, e ele vem falando que o amor é superior aos dons, ao dom de profecia, ao dom de sabedoria, e ele diz no versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios, entre 9 e 12, nos versículos, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti as coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está falando e colocando a figura do menino. E nós nos lembramos, quando criança, tínhamos pensamentos de criança e brincadeiras de criança. Nós não tínhamos a experiência acumulada, o conhecimento acumulado que temos depois. Pois fomos à escola, aprendemos, a vida nos ensinou muito mais do que na escola, e nós aprendemos muito mais, conhecemos muito mais. É um problema também às vezes isso, né? Mais para frente a gente vai falar que é bom ser como criança, mais para frente. Mas Paulo está falando, as crianças tinham um entendimento das coisas diferente de quando nós, diferente do que aquele que temos como adulto. E também agora, se formos colocar, pensarmos no nosso conhecimento de Deus, hoje, nesse mundo, temos um conhecimento muito limitado. Ele compara com o espelho, e na época o espelho não era bom como era o de hoje. Não tinha toda a tecnologia para se polir um espelho e colocar um reflexo perfeito. O polimento era muito mais simples e o reflexo que se via era praticamente um vulto da nossa imagem quando nos olhávamos no espelho. Diferente do que agora. Mas se formos pensar assim, podemos ter a compreensão exata daquilo que o apóstolo Paulo coloca. Hoje nós enxergamos algo meio nebuloso, algo não muito claro, né? Tem noção daquilo que entendemos a respeito de Deus e a respeito da vontade de Deus. Porém, mais à frente vamos conhecer face a face. Será como se olhar no espelho e enxergar com toda a compreensão a imagem perfeita que é refletida no espelho. Então a loucura da mensagem da cruz é que o homem não consegue entender pela capacidade humana. Não é a razão humana que traz a compreensão da mensagem da cruz. Nós que pela fé cremos, entendemos, entre aspas, mas nós aceitamos a verdade da cruz, a mensagem da cruz. Podemos continuar em 1 Coríntios e ver um segundo ponto. A partir do versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
A mensagem da cruz também, ela é escândalo. A mensagem da cruz causa escândalo. Né? Os gregos, eles tinham sua sabedoria e sua filosofia, portanto, eles buscavam uma compreensão sábia, filosófica da mensagem da cruz. Os judeus, eles se orgulhavam de serem o povo escolhido por Deus, de terem vivido toda a ação de Deus no Antigo Testamento, de terem recebido a revelação de Deus, que é o Antigo Testamento, e eles se julgavam então superiores aos demais povos por conta disso. Então eles aceitavam apenas sinais que viessem mostrar que era algo sobrenatural por trás da mensagem. Eles pediam sinais. Tanto é que eles pediram a Jesus sinais. E que sinal Jesus disse que daria? O sinal do profeta Jonas, que fez dias na barriga do peixe, e Cristo ficou 3 dias no sepulcro. Esse foi o sinal dado a eles. Mas eles se julgavam superiores e buscavam algo que eles aceitassem do tamanho que eles se imaginavam. A grande contradição para eles foi a cruz, porque a cruz era um sinal de maldição, era amaldiçoado aqueles que eram para a cruz. E a cegueira deles impediam de ver a grande obra que Deus realizou na cruz. Em Deuteronômio 21, 22 a 23, o texto do Antigo Testamento diz: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurar no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. A cruz era um sinal de maldição. E para eles foi algo complicado, por conta do orgulho que eles tinham, ver uma salvação vinda de alguém que foi crucificado e pendurado no madeiro. Eles não tinham, por conta desse seu orgulho todo, a capacidade de enxergar o Cristo crucificado e a mensagem da salvação que vinha da cruz, né? E a grande dificuldade deles é que a mensagem da cruz coloca o homem mais cruel no mesmo patamar de pessoas que buscam viver de forma honesta, de forma correta, fazem o possível para viver da melhor forma, da forma mais justa que conseguem. A cruz coloca essas pessoas no mesmo patamar do homem mais cruel que pode existir. Porque nenhum é bom demais para não precisar da cruz, e ninguém é mal demais para não ser alcançado pela cruz. Então todos são colocados no mesmo patamar. E para o judeu que se considerava um ser, uma nação superior, isso era difícil de se entender. Difícil. Temos que cuidar dessa área. Não nos orgulharmos de sermos talvez resgatados e já salvos por Deus. Porque nós não merecemos essa salvação que nos é colocada. Né? Mais para frente, no versículo 31, Paulo diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que a glória seja dada ao Senhor pela transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Então, o grande escândalo da cruz, da mensagem da cruz, é colocar todas as pessoas no mesmo nível.
todas são alcançadas pela cruz e todas necessitam da cruz. Não importa quão cruel ela tenha sido ou quão menos cruel ela tenha sido. Todas são necessitadas da cruz. Continuando, a partir do versículo 26, tá? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a mensagem da cruz é para os simples, é para as coisas loucas do mundo, é para as coisas fracas do mundo, é para as coisas humildes do mundo, é para os desprezados, é para aqueles que não são, de modo a Deus reduzir a nada aqueles que são. Devemos nos colocar como simples, humildes, para que possamos estar dentro da cruz, para que possamos aceitar a mensagem da cruz, para que não nos sintamos autossuficientes a ponto de não precisarmos da mensagem da cruz. E alguns exemplos a gente encontra nos evangelhos, né? O primeiro é o exemplo das crianças, quando Jesus traz uma criança para perto e fala o seguinte em Mateus 18:3, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Devemos ser dependentes como crianças. Eu entendo que uma das grandes mazelas do pecado no homem é a busca da independência. O homem busca ser independente. Quando eu observar no Samuel, agora ele fala, eu. Ele quer ele pegar a comida e comer. Ele quer ele fazer as coisas mais difíceis. A gente deixa, ele está aprendendo, ele está crescendo, né? Papá, eu. Ele que vai pegar o papá. Não somos nós não podemos mais ajudá-lo a pegar a comida. É ele que quer pegar. Ele busca uma independência nossa, né? E o homem busca ser independente de Deus. Isso está no pecado. O homem quis ser igual a Deus, pensou que pudesse ser igual a Deus. E hoje a nossa grande dificuldade é buscar depender de Deus. Ficamos preocupados, ficamos ansiosos com as coisas, queremos resolver por nós mesmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? E aqui Jesus nos incentiva a ser como uma criança que depende. O Samuel está tentando ficar independente, mas ele é muito dependente ainda, né? Mas devemos ser como crianças que dependem. A Beatriz já depende de tudo, porque fica mais fácil dar papá, se ela quiser, né? Porque se ela não quer também, ela faz. Também a conversa que Jesus teve com Nicodemos, e Nicodemos era um sábio, um estudioso da palavra, né? E ele vem buscar e perguntar a Jesus
como ele pode ser salvo, né? E Jesus fala o seguinte, ou ele pergunta como pode ver o reino de Deus. E a resposta de Jesus é a seguinte: em verdade te digo, isso está em João 3,3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma resposta simples: nascer de novo, deixar as coisas antigas e começar uma vida nova, e como criança, e aceitar que tudo aquilo antigo, toda aquela vida antiga anterior, não deve ser deixada. Devemos nascer de novo, né? E outro exemplo da simplicidade é a história do jovem rico, né? E o jovem rico, ele chegou para Jesus, isso está no capítulo 19 de Mateus, e ele pergunta: bom mestre, como eu posso ser salvo? Aí Jesus disse: se você cumpre os mandamentos, se você age da forma como a palavra de Deus diz, se você não mata, não rouba, não mente, aí você pode ser salvo, você pode entrar no reino dos céus. Aí Jesus falou assim: mas isso tudo eu tenho já feito. Então Jesus diz o seguinte: só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você poderá entrar no reino dos céus. O problema não era ele ter todas as coisas, ou ter aquilo que ele tinha. O problema era aquilo ser mais importante do que o relacionamento dele com Deus. Aquilo ser a principal coisa da sua vida. Esse era o problema. Aí Jesus diz no versículo 23 de Mateus 19: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí os discípulos, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Se o homem, ele se preocupa com as coisas que tem, ele não vai colocar Deus em primeiro lugar e entregar de completo para Deus. Por isso que ele está falando que muitas vezes um rico é muito difícil entrar no reino dos céus, porque muitas vezes pessoas ricas, elas se preocupam com aquilo que têm. Agora, a grande promessa de Deus é que nada é impossível, ou para Deus tudo é possível. Deus pode transformar os corações. Deus pode transformar toda e qualquer situação. Então, a mensagem da cruz é para os simples. E devemos, muitas vezes, desmontar todo aquele sistema que nos deixa em primeiro lugar, para que Cristo possa estar em primeiro lugar. E ainda continuando em 1 Coríntios, agora a partir do capítulo 2, versículo 1 até o 5. E é o último ponto. A gente já viu que a mensagem da cruz é loucura, e a grande loucura da cruz é que nossa capacidade não pode compreender. Devemos crer na mensagem. Ela também é escândalo, porque ela coloca todo mundo no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que outra pessoa. E também ela é para os simples, porque nós devemos agir como uma criança. E ela também é poder. A mensagem da cruz é poder. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não utilizou uma pregação cheia de técnicas para aprender atenção, técnicas para motivar as pessoas e assim, de certa forma, persuadir as pessoas a crerem. Ele fez uma pregação simples. E a base da pregação era o poder de Deus. Ele fala em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para a salvação de todos. É poder de Deus, e nós podemos ver o poder de Deus principalmente manifestado em transformações de vida. Em vidas sendo transformadas, em pessoas se entregando e deixando o velho homem vivendo uma nova vida. E também nós podemos ver o poder de Deus, porque acompanhado do Evangelho, Deus age sobrenaturalmente. Quando Jesus, no Evangelho de Marcos, dá a ordem de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, ele complementa. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o Evangelho também é poder. E Deus age no meio do seu povo para que a sua mensagem seja pregada. Então o Evangelho é loucura, porque ele desmonta toda a sabedoria humana. O Evangelho é escândalo, porque ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Ele é para os simples, porque nós devemos agir como as crianças. E ele é poder, porque ele transforma vidas. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem da cruz, e a grande contradição que traz. Enfrentando a sabedoria e também o orgulho do homem. E eu queria terminar com um poema que eu acho que mostra a grande loucura do Evangelho. O nome dele é Nada Era Dele. E é assim: disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. O pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. Os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu, por acaso era dele? Era emprestado. O berço tumular, que depois do Calvário foi usado de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. E disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade,
mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o tinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde os meus crimes todos expirou, essa cruz não era sua, essa cruz era minha. É a grande loucura, a grande contradição da mensagem da cruz. É pensar que o próprio Deus se fez homem e se entregou para morrer de uma forma amaldiçoada, né? Uma cruz, símbolo de maldição. E isso porque ele nos amou e porque essa cruz deveria ser nossa. O castigo que a cruz pagou deveria ser derramado sobre as nossas vidas. E isso é loucura, se a gente for pensar. Por isso que devemos crer. Isso também coloca todo mundo no mesmo patamar. Porque todo mundo é merecedor daquela cruz. Todo mundo merecia aquela morte de cruz. Ou o castigo que ela representou. Também, isso nos mostra que devemos ser simples. Porque não importa como sejamos, nós merecíamos aquilo. Não importa o que sabemos, não importa o que temos, o que fazemos, nós merecíamos a mesma cruz. E isso também mostra o poder de Deus, porque não merecíamos nada, merecíamos a condenação, mas aquela cruz, ela nos resgata com poder e transforma as nossas vidas. Né? Que a loucura da pregação do Evangelho, ela possa ser uma realidade nas nossas vidas, não que passamos a ser alienados, mas que passamos a crer em algo completamente fora daquilo que podemos talvez entender. Né? Porque se formos pensar na grandeza de Deus e na que Cristo fez, e isso é muito resumido no texto que está em Filipenses. Esse texto a gente, nos últimos meses, leu e releu na escola dominical. E, pelo menos na minha turma, né, que nós estávamos estudando a Jesus, né, e esse texto resume bem a obra dele, né, Filipenses 2:5, a partir daí: e tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso que Deus fez por nossas vidas. Então vamos refletir como estamos vivendo, né? Se estamos aceitando a cruz
pela fé, se estamos nos enxergando como somos, igual a qualquer outro, e não, em momento algum, estamos fora do alcance da cruz. Só pela cruz nós podemos restabelecer o nosso relacionamento com Deus, como com qualquer outra pessoa, por mais cruel que seja. Também que devemos ser simples como uma criança e buscar também o poder de Deus que transforma as vidas, que venha também transformar a nossa vida a cada dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa cruz, o Senhor fez tua cruz e morreu no nosso lugar. Nós não merecíamos nada disso, mas merecíamos ser condenados, porém o teu próprio amor, o teu amor nos alcança, porque tu enviaste o teu Filho amado para sofrer essa condenação por nós. Mas nós somos gratos e te louvamos, porque daqui uma semana vamos estar comemorando que o seu Filho não permaneceu na cruz, mas ele ressuscitou. E isso nos dá a grande esperança também de um dia estarmos junto do Pai, para eternamente vivermos em comunhão. Por isso, Senhor, age na vida de cada um aqui, que possamos ter a exata compreensão daquilo que foi feito por nós e de quem nós somos e de quem Tu és, para que possamos sempre buscar mais e mais a Tua vontade, mais e mais conforme os Teus propósitos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que o Senhor também nos abençoe na nova semana, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, e que o Senhor também venha estar mostrando os planos e propósitos para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, domingo que vem, não esqueçam, culto especial de Páscoa. De manhã vamos ter escola bíblica, possivelmente uma classe especial para os adultos. As crianças estão normal, tá? Mas venham, vamos aprender mais e mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. As senhoras se encontram aqui na frente e eu acho que tem uma cantina lá no fundo, né? Então tem uma cantina hoje atrás também. Então Deus os abençoe, uma semana abençoada.